ficou uma marca no meu coração também, na minha vida, na minha história. Aquele Viva Jovem ali no Iririú. Vocês são importantes demais. Tem uma especialidade em vocês que justifica o fato de estarmos aqui hoje, de Deus ter nos mobilizado, ter cuidado para que este momento acontecesse. Estava olhando ontem nos noticiários e só ontem, em virtude disto que é um movimento mundial que acontece no nosso país, 186 pessoas no período do jogo entre a Argentina e o outro país foram presos com drogas, 3 vítimas fatais. Então eu me sinto privilegiado. Amém. E ainda por olhar vocês aqui, jovens, e com aquilo que são as expectativas fluindo dentro de vocês, que poderiam estar aí emancipando os desejos com aquilo que é a vontade que o mundo propõe, mas estão na presença de Deus. Então eu me sinto honrado e privilegiado por estar fazendo parte deste momento na vida de vocês. E convido-vos a abrir a vossa Bíblia. Queria convidá-los para um texto lá em 1 João. É um texto básico para os eventos com jovens. No capítulo 2, em suma eu vejo aqui uma grande importância para aquilo que é relevante a este contexto da vida, na nossa existência. E se eu fosse buscar os predicados para justificar as ações de Deus em mim, eu vou falar de mim, para me fazer entender esta, que é uma argumentação fundamental numa exposição de vontade divina para nós, os jovens. Eu penso que isto aqui que João escreveu deve ser analisado, arrazoado pelo menos 24 horas por dia, enquanto estamos vivendo esta fase da vida, em que Salomão disse que a robustez, a força física, a composição de hormônios que rege as nossas ações e atos, ela também passa, mas é um privilégio para aquele que pode desfrutar disso na presença de Deus. E ele diz assim: olha, lembra. Quando ele fala de lembrança, ele está falando do critério de alguém que esqueceu, ou que não torna a sua memória o fato de que é forte, de que tem força física, robustez, qualidade suficiente para ser útil para Deus. Uma das expressões mais nobres na argumentação de Salomão não foi no melhor momento da vida dele, foi quando ele estava decrépito, já agora com a fase da vida avançada. Todos os prazeres da vida lhe fez chegar àquele momento para dar um conselho para mim e para você nesta manhã: lembrar do nosso Criador. E que bom que você lembra. Talvez não em todos os momentos da vida, porque ele tinha um projeto, e um projeto fundamental na eternidade dele para constituir a tua existência. Por isso João, escrevendo no capítulo 2 da primeira carta, e no verso 14, ele diz assim: olha, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E aqui vem o tema, ou a temática para a nossa vida. Jovens, quem que pode ler a sequência do versículo? Jovens, eu lhe escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém? Amém. Tem alguém aí atrás que queira repetir? Leia. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra
palavra de Deus está em vós. Já vencestes o maligno. Amém. Você pode dar uma glória a Deus porque você é privilegiado. Você pode dar uma glória a Deus porque você está com este que é um fator de Deus. Aleluia. Que fez de você alguém que pudesse estar aqui entre esse grupo de jovens. Aleluia. Curva sua cabeça mais um instante. Querido Pai, é com argumentos da grande alegria, Senhor, que o Senhor me propõe, que eu gostaria de retornar ao trono da graça com as palavras da nossa oração. Certos e convictos, Pai, que o Senhor sempre nos ouve. Certo, Senhor, e com muita certeza da minha confiança em Ti, que não pode ser decepcionado. Que foi o Senhor que promoveu este encontro desde o primeiro instante ali na igreja do Iniriú com esses jovens, Pai. Assim como eu faço parte da vida deles hoje, igualmente posso afirmar, Senhor, que eles também fazem parte da minha. Tal fato, Senhor, nos reúne aqui, e certo de que o Senhor que marcou este encontro tem algo para ser glorificado em cada um de nós ainda mais. Nos ajuda com a Tua palavra. Dá-nos a condição da instrução, Pai, porque o Senhor nos prometeu, em João 14, 26, que este Espírito que o Senhor enviaria de si mesmo, rogando ao Pai que nos concedesse, Ele nos seria auxílio em toda a verdade. Que Ele nos ajude a falar, mas também nos dê condição de ouvir e guardar tudo que o Senhor vai falar. É a nossa oração grátis. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Em Romanos 12, eu encontrei um texto que me fora requisitado para mencionar aqui como texto básico para a nossa meditação nesta manhã. E eu gostaria de associá-lo, ou pelo menos fazer um paralelo com este, que é um prefácio para a nossa vida, esse objetivo, aquilo que é a nossa juventude. No verso 33 do capítulo 11 aos Romanos, diz assim: olha, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava pensando ontem e refletindo sobre alguns assuntos que nessas últimas horas em que nós estamos atravessando na Terra, a gente vem procurando com análise um pouquinho enfáticas o conceito de juventude. E eu lhes confesso que às vezes eu me vejo em meio a uma geração tão florida, e dentro de uma aplicação da palavra, eu não vou ser aqui bastante teológico, eu não consigo, porque também não sei usar esse fator, mas eu vou falar de conceitos que está dentro da nossa condição de maturidade, de raciocínio, de pensamento, e nós podemos observar isso no dia a dia. Essa geração florida me parece que está fazendo um protesto contra a vida. Eu parei diante de uma pessoa essa semana e eu não sabia identificar as razões pelas quais ele colocou umas argolas
os alargadores na orelha, uns furos no nariz, umas pinturas no corpo inteiro. E aquilo me fez pensar no argumento do corpo, porque ela era uma intenção de Deus, quando este Deus resolveu estar no meio de tudo quando Ele criou. Quando Ele resolveu criar, e aqui eu quero falar sobre os anseios de alguém que pensou na ideia de formar alguma coisa que lhe desse satisfação. Um engenheiro, quando ele vai para uma mesa, para uma escrivania, ou para uma tela de computador, antes de começar a prescrever aquilo que pudesse ser a sua intenção, ele precisou formar na sua mente uma imaginação sobre o que queria edificar. É ali que está o efeito da palavra criar, que os gregos na ocasião usavam como um verbo chamado para aquilo que pudesse ser a apresentação ou a expectação daquilo que ele desejasse. E eu olhei para Deus quando resolveu edificar este corpo, na estrutura que a compõe. E falando da personalidade de Deus em fazer disto, que é uma estrutura física, um invólucro para que ele pudesse habitar. E eu olho ao contexto das nossas massas sociais e fico preocupado, porque eu estou vendo até às vezes no meio da igreja circunstâncias, e eu fico pensando, porque eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Eu construí uma casa depois de 10 anos de casado, e nós fizemos tudinho do jeitinho que a gente queria. Colocamos o piso que desejamos, colocamos os azulejos que nós desejamos colocar. Tudo que nós sonhamos durante 10 anos, criando aqui na nossa imaginação, nós conseguimos trazer para uma realidade. Eu não sei quanto tempo Deus demorou arquitetando o projeto do homem, mas Ele pensou, e com definições expressivas, porque eu olho para a beleza de vocês, eu olho para a beleza daquilo que é a criação de Deus, quando resolveu fazer com as mãos o que pudesse ser o seu tabernáculo entre os homens, ou entre tudo o que Ele criou. E vejam como Ele foi perfeito, porque Ele fez tudo para Ele. E eu fiquei pensando, porque no dia em que nós conseguimos concluir a nossa construção, eu e minha esposa, meu Deus, nós olhamos para aquilo, que alegria que deu no nosso coração. Tudo bonitinho, acabadinho, com pinturas que nós escolhemos. E a gente é um pouco detalhista, porque só dentro do interior da casa nós colocamos 6 cores diferentes. Para você, é a ideia, o que você deseja. E nós criamos e arquitetamos aquilo com a nossa imaginação e depois trouxemos para a nossa realidade com a ajuda de Deus. Mas Deus tinha outros caminhos para nós, porque nós só conseguimos morar naquela casa 1 ano. E de repente Deus começou a dizer: olha, eu vou lhe remover, eu vou lhe tirar. E nessa hora, sabe, atributos daquilo que a natureza compõe, relativo ao mundo, começou a argumentar na nossa cabeça. E o diabo é perito em conseguir trabalhar na nossa ideia, na nossa mente, para mudar a nossa história, ou mudar aquilo que seja um perfil de história divina para nós. Então a gente relutou, brigou conosco mesmo, não querendo sair daquilo que nós vimos como uma realidade dos nossos sonhos. Mas isso não foi o pior, porque depois de haver mudado dali e passando por um crivo terrível em Curitiba, tudo era diferente, uma cultura diferente, um povo distinto do que era a nossa socialidade ali em Sorocaba. Nós desejamos voltar para casa, mas a casa estava alugada, porque ela precisava dar nos recursos para a gente morar em Curitiba. E para isso eu precisei largar um bom emprego, para isso eu precisei largar um ministério que estava me projetando no Brasil. Para isso eu precisei abrir mão de coisas que a gente investiu, como um recurso que nos desse satisfação pessoal. Mas Deus tinha um caminho diferente. Aleluia. Deus tinha um... Aliás, a minha história, se eu contar para vocês, eu tenho que escrever um livro. Eu tenho que tentar colocar isso em papel, porque não dá tempo de falar de tudo. Porque aos 10 anos eu já pregava. Aos 11 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, num círculo de oração para jovens, numa média de 230 jovens. E eu ministrava naquelas reuniões para jovens, sendo um moço, uma criança ainda de 11
Mas aos 12 anos, as intenções de mundo que realizavam em mim uma organização para um perfil de conduta me fez atrelar um caminho diferente. Um dia eu olhei para alguém com uma prancha debaixo do braço. Um dia eu olhei para alguém deslizando nas ondas, e aquilo ansiou em mim um desejo de querer ser, de querer desenvolver também aquilo que pudesse dar a satisfação que aquela pessoa sentia. E eu investi nisso também. Não é que estivesse errado, mas não era o plano, não era a vontade de Deus. Era como os dias em que nós edificamos a nossa casa. Estávamos edificando, é verdade, é um patrimônio nosso, mas não era plano de Deus morarmos ali. Foi a gente que desejou morar ali. E Deus tinha criado nele um argumento para a nossa história, que não tinha nada que pudesse impedir de ser glorificado em nós. Então tudo que nós projetamos na vida, às vezes aquilo que são as intenções humanas, fazem nos trilhar um caminho que Deus nunca escreveu para nós andar. E esta é a hora, sabe, em que eu começo a olhar para aquilo que seja a sujeição a mundo. Eu falo muito de mundo, Emerson, porque nós estamos nele. Eu me prendo muito à oração de Jesus no capítulo 17 de João, quando ele diz assim: Pai, olha, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E a gente precisa aprender que o mundo é algo que pode ser organizado. Eu ouvi muito aquela mensagem que eu preguei no domingo lá no Iriri. Eu tenho aquela mensagem gravada, até postei no YouTube, não sei se alguns de vocês já ouviram. Porque como Deus falou comigo, na hora em que a gente está pregando, parece que não é tanto assim, porque a gente vê a evolução na vida das pessoas que estão recebendo a palavra. E me permita ser sincero com vocês, por favor, não me interpretem mal. Eu também tenho ego. E também tenho orgulho. E tem um hormônio chamado serotonina que reage dentro dessa limitação humana, que me dá essa, que seja a busca pela autoestima, a satisfação pessoal. E mesmo ministrando, tem horas que o mundo, nas implicações daquilo que é maligno, reage em mim, porque você quer ver o resultado. Mas de vez em quando Deus precisa enfiar uma agulha, um alfinete, uma agulha de tricô, para não deixar o ego se inchar demais. Porque ainda somos um instrumento, ainda somos a ferramenta, ainda somos ápices de um projeto que é de Deus, não nosso. E Deus, que sabe amadurecer o fato daquilo que pode glorificar Ele na nossa vida, Ele sabe como nos revelar também, que dele e para Ele e por Ele nós estamos aqui, para que Ele venha ser glorificado em cada um de nós. Obrigado. Vai ter 2 galardões. Prometeu os 2 copos de água. Então, quando eu desejei surfar, quando eu desejei pôr uma prancha debaixo do braço, nós vivíamos uma época da Inquisição evangélica. Não era católica, era evangélica. Porque os pastores, eles tinham os tabus. Os pastores, eles tinham um regimento interno dentro das igrejas, que radicalizava o perfil, sabe, de alguém que pudesse ser adorador. E criava argumentos para que a pessoa fosse, aleluia, oprimida naquilo que fosse uma regência, não de ser como um indivíduo, mas hoje ter uma personalidade que a igreja desejava que o crente tivesse. Foi isso que fez Lutero criar toda a revolução. Foi isso que fez. Tem um homem que ele mudou a história do contexto do seu mundo e conseguiu influenciar o contexto social, só porque um dia ele foi radicalizado na estrutura cultural de uma igreja. E ele criou um dos maiores movimentos que existe no mundo, chamado hinduísmo. E ele conseguiu, sabe, com apetrechos daquilo que fosse a experiência que ele teve, mudar o conceito de milhões de pessoas. E até hoje as suas filosofias, até hoje aquilo que pode ser a descrição de testemunho dele influencia massas e muitas. Então eu tinha um pensamento, porque graças a Deus aprendi a usar o raciocínio bem cedo. Eu consegui amadurecer essa ideia de que sou um ser pensante ainda na idade do meu filho mais novo, porque eu sabia que eu queria e tinha que desenvolver em mim alguma coisa para sair da onde eu nasci, daquela miséria de não ter comida para comer, de olhar para a condição das pessoas da minha volta. E nós morávamos num sítio que sequer tinha um banheiro dentro de casa. Aliás, nem banheiro tinha. Eu levei minha esposa lá depois que a gente... E não era água tratada,
era água de um rio, que às vezes quando chovia vinha barrenta, e ali você tinha que fazer aquilo que pudesse ser a sua higiene, ou cuidar do saneamento básico de dentro da sua casa com aquele tipo de água. E porque nós vivíamos numa cultura de plantar aqui vocês chamam de macaxeira, de mandioca, o aipim, e nós trabalhávamos com a minha avó de ralar para fazer a farinha, e às vezes não tinha leite, e a gente cresceu vendo aquelas dificuldades do pai às vezes pegar aquele monte de farinha depois de ralado e ter que torcer num pano daquele saco de açúcar para tirar aquele caldo e adoçar com açúcar mascavo. Quem conhece açúcar mascavo, viu? Não é o industrializado não, viu? É aquele feito em casa, que você deixa secar o caldo da cana, ele vai sendo endurecido no calor do fogo, e dali você pega com uma marreta e esmaga ele, aquele negócio preto, que não chega branquinho, e com aquilo ali o papai adoçava aquele, ou a minha avó às vezes fazia aquele leite de mandioca. Um dia eu disse para alguém: olha, você já foi experimentado na vida? Aí essa pessoa começou a dar argumentos das experiências que ele teve, mas nasceu num berço de ouro. E eu perguntei assim para ele: você já tomou leite de mandioca? E o camarada começou a tirar sarro de mim. O que é isso, rapaz? Mandioca não dá leite. Eu falei: você que não tem noção, rapaz. Porque isso foi o que fez a edificação desse corpo, ter estrutura e força para se manter na vida. Quando não tinha arroz, quando não tinha feijão, quando não tinha sequer uma criação que meu pai matasse no quintal de casa ou pegasse lá no meio do mato. Então foi analisando a minha vida desde esse instante que eu comecei a lutar, a investir. Eu conheci um dos valores primordiais para a existência humana: a mente. E aquilo que pudesse ser a intenção de ser governado por ela me fez agir como um pensador. Olha, enquanto eu estiver falando aqui, enquanto eu estiver dizendo essas palavras aqui, por favor, vai colhendo tudo, porque isso foi Deus que me deu, e vai fazer de você uma pessoa bem diferente do que você é, e vai fazer de você uma pessoa com uma outra filosofia para a sua vida. Então, quando eu percebi que tinha condições de pensar, comecei a juntar argumentos na minha mente, me questionando o porquê que tinha que viver aquela história. Você já fez aquela pergunta assim: meu Deus, por que eu nasci nessa família? Por que meu pai é isso, minha mãe é isso? Por que meus irmãos é assim? Eu creio que Davi também fez isso, sabia? Porque nos dias em que ele foi para levar subsídio, sabe, para os seus irmãos no meio da guerra, as questões que fizeram os irmãos dele interpelar, disseram assim: rapaz, o que tu está fazendo aqui? E quando ele começou a dizer aos homens de Israel: olha, quem é esse incircunciso aí, que não tem noção do Deus que nós servimos, que se levanta para querer afrontar o nosso Deus? O seu irmão mais velho. A diversidade é uma das matérias mais fundamentais na escola da preparação dos obreiros, que vão ser aqueles que vão destacados, glorificar a Deus. E um dos seus irmãos, eu creio que é Abinadab, não me lembro agora, se levantou e disse assim: mas rapaz, o que você está fazendo aqui? Com quem foi que você deixou aquelas poucas ovelhas? Você vê que a condição de Davi também não era das melhores. Ele podia ter razões, né, para argumentar e também revoltar contra a vida. Se naquele tempo tivesse isso, que é uma emancipação de mundo, talvez ele fizesse uns buracos na orelha desse tamanho, perfurasse o corpo para pôr lá os seus piercings, pintasse tudo o seu corpo de tatuagem. Não sei se naquela época tinha isso, deveria ter, né? Mas Davi não foi alcançado por isso. Mas se ele fosse alguém que usasse esses argumentos para se revoltar, a diversidade entre os irmãos já faria dele alguém que tivesse o recurso para isso. Porque só ouvindo o seu irmão mais velho dizer para ele: com quem foi que você deixou aquelas poucas ovelhas de papai? E ainda disse para ele assim: rapaz, olha, você não acha que está sendo muita petulância sua? Só que Davi também pensava. Ele também tinha uma mente que não era regida pelos argumentos da sociedade, daquilo que emancipava, sabe, os amores de mundo no contexto em que ele vivia. E a mente dele lhes levou aquilo que
pudesse ter experiências profundas com Deus, que fez dele alguém que tivesse uma confiança além daquilo que fosse natural. Explica para mim, por favor, se você tiver consciência para isso. Poderia um jovem de 16, 17 anos enfrentar um leão quando esse vinha para tomar os cordeiros, ou como um cordeiro as ovelhas de seu pai? E diz a palavra que no primeiro instante ele só feriu o leão, não matou, e conseguiu extrair das garras do leão a ovelha. Mas o leão ainda estava vivo, e o leão resolveu contra-atacar. E foi nesta hora que ele percebeu que tinha forças para vencer aquele leão. Deus está falando contigo aqui. Lembra do primeiro texto que nós lemos? Pensa comigo se existe alguma lógica no raciocínio humano para compreender um mesmo jovem, ainda adolescente, está lá cuidando das ovelhas do seu pai, e de repente vem um urso. E o urso veio para tragar as ovelhas, as poucas ovelhas. Filho, calma, filho. Calma. Não se desespere. Calma, diz o Senhor para ti. Ele tem cuidado de vós. Leva a chama. E de repente, quando o urso veio, um urso que deveria dar uns 3 o tamanho de Davi, porque ele era o menor da casa do pai, ainda era franzino, ainda era ruivo. Se fosse um negro, né? Eu não sou negro, tá? Sou maluco. Porque dizem por aí, né? Até as expectativas dos análises dizem que os negros parecem que são mais energéticos, né? Não sei. Para aguentar aqueles calores lá nos desertos, deve ser um pouco. Mas dizem que os brancos pensam mais. Também não posso acreditar nisso. Mas se você parar para pensar na analogia, você vai ver que não existe coerência. Você vai ver que não há lógica para um moço na idade de Davi, pequeno, que tentaram pôr uma armadura de Saul nele. Meu Deus, o homem ficou todo... Nem o Robocop, que era tanto aço nele que ele não aguentava nem andar, se mexer. Eu estou usando essa dinâmica para a gente sair um pouquinho do cotidiano, do racional. Então me parece não ter muito argumento, mas a mente de alguém, aleluia, que permite o Espírito de Deus habitar, ele vai além do que é natural. Por isso, quando Deus escreveu a você, jovem, ele diz que te escolheu e te escreveu porque você é forte. Ele não estava falando da força física, porque para vencer o maligno você não luta contra a carne e contra o sangue. Você não investe contra o que é físico. E tem umas mentiras que rolam por aí no mundo teológico, que Davi disse que foi abaixar lá no riacho, né? Para pegar 5 pedras, né? Mentira, ele só pegou uma. Para Deus não precisa 5, só basta um que tenha coragem e força de vontade. O que ele tinha como habilidade natural, que era resultado de contexto, naquilo que pudesse ser a sociedade em que ele vivia, era manejar uma funda. Eu tentei manejar um troço daqui, meu Deus, eu vou levar uma pedrada na minha testa. Eu posso tirar essa blusa aqui, vocês me permitem? Vou usar a pintura que ele deu. Mas quando veio o urso, a mente dele, que era dominada pelo Espírito de Deus, a mente dele que fez aquela força que Deus dá, para lhe provar que aquele que confia no Senhor está guardado e protegido por Ele, deu-lhe condição de rasgar o urso no meio. É assim que está escrito. Então, quando veio o seu irmão mais velho, ele veio com aquilo que pudesse ser a sagacidade maligna de interpelar contra um jovem, porque o jovem tímido, com aquilo que pudesse ser a expectação da vida, porque se ele fosse pensar com a analogia dos homens do seu tempo, os homens de guerra que estavam com ele, ele era franzino.
Não tinha aquele corpo atlético, né? Que eu estou vendo alguns bíceps aí meio malhados lá nas academias. Não tinha nada disso. O negócio dele era tocar harpa. Se tivesse músculo, tinha nos dedos. Então ele perguntou para o Senhor, mas o que foi que fiz? Eu acho que é capítulo 17, né? De 1 Samuel. Quer ler comigo? Estou falando aqui, mas nem sei direito. Acho que é capítulo 17 mesmo. É? Você quer ler para nós, por favor? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estou no 2 Samuel. Acho que caiu o capítulo 17 da minha Bíblia. A partir do verso 24, lê para nós, por favor. Não, lê do 23 até o verso 29. Fica de pé, por favor. Reverência a palavra. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, Meu Deus, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? amém. Alguém que consegue definir para mim o Salmo 133 em poucas palavras? Quem que conseguiria dizer para mim aqui, olha, o que significa o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Quem que consegue? Tem alguém que é corajoso de você? Está de vermelho, está aqui bem destacado. Hã? É? Eu faço torto. Conseguiria? Tem alguém de vocês aí, se sujeita a você, que está dando esse sorriso lindo aí. Conseguiria me dizer alguma coisa? Sobre. Questão de união. Isso. Família. Comunhão. Unidade. Corpo de Cristo, unidade. Tem alguém que sujeita-se a dar mais um argumento que a gente possa pensar? Tem uma palavra que é fundamental, aquela que está lá atrás, escondidinha. A palavra suave me chama a atenção. Ao favor é como suave. Os irmãos, então a união nos proporciona uma suavidade, uma paz, um fardo leve. Vou lhe ajudar. Relacionamento. Isso nunca, por isso que Davi precisou escrever esse versículo. Foi fator naquilo que pudesse ser a integridade social entre aqueles que foram eleitos de Deus. É só você olhar para a Bíblia. Você vai buscar dentro dos resumos na Bíblia que sejam a história de homens que precisaram ser levantados. Eles nunca tiveram apoio. Eu já parei para analisar isso que eu estou falando para você. O apoio só era conveniente quando pudesse dar alguma coisa em troca. É por isso que Deus estava falando: olha,
como é e quão suave. Mas ele usa um advérbio de comparação, porque ele diz que é como um óleo. Deus, quando desejou um relacionamento com os homens depois do pecado, ele precisou criar um fator de união, chamado unção. E para isso deu ordens a Moisés a partir daquilo que fosse cultuar a Deus. No capítulo 24 do Êxodo você vai ver a espontaneidade de Deus em criar meios para trazer a liturgia de relacionamento entre o homem criado e o Criador do homem. Por isso que Deus estava dizendo, olha como é bom. Mas o advérbio indica que isso não existia, porque ele dava uma declaração dizendo assim, olha, é como o óleo precioso que desce pela cabeça, né, passa pela barba, desce ao vestido até a orla deles. Se você pegar Êxodo capítulo 20, se não me foge a memória, você vai ver o que era este óleo e o poder que ele tinha de separar pessoas para viver uma intimidade com Deus. Por isso que quando Deus designou o Espírito Santo a partir de Jesus, é porque ele sabia que entre homens, entre pessoas, isso não haveria. Então agora o Espírito de Deus, por uma ação e manifestação de um ministério no contexto da nossa existência, ele nos torna a ter uma intimidade com o Pai. É fato que quando Jesus estava se pronunciando para dizer, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, nós podemos estar aqui, reunidos em nome de Deus, mas não com o mesmo pensamento, não em comunhão com as mesmas intenções. Eu posso ser franco e sincero aqui. Teve alguns que veio acompanhando a namorada, teve alguns que veio por causa do compromisso de poder passar o final de semana fora de casa. E tem uns ursos vindo aí, e tem uns leões vindo aí. Mas eles não são as principais investidas de Satanás, porque tem os ilhados também. Tem aqueles que vão ter o poder de dizer assim, rapaz, que presunção é essa sua? Por que tu não volta lá para aquela oficinazinha lá? Por que tu não volta lá para aquela reposição lá no departamento do mercado que você trabalha? Deus fala forte, né? Nesta hora você vai ter que lembrar de João, quando disse na primeira carta 2:14, eu te escrevi, foi eu que escolhi. E veio uma bola na garganta agora. E eu vejo você com uma personalidade diferente. Vai haver um vento e ele vai passar. Mas me dá só um ano. E esses olhos aqui, tá vendo? Vai enxergar o teu perfil mudado. Olha, eu vou dizer isto, porque Jesus te vê como eu não posso te ver. Ele diz assim, ó, bem assim para ti, por amor de mim. Você sabe o que Deus está dizendo? Que Ele ainda está em Deus. Eu apago o teu passado. Eu apago as tuas transgressões. E estou te escrevendo porque você é forte. Já venceu o maligno e está aqui na minha presença, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso Senhor! Poxa, aleluia! Mas quando nós temos uma mente regida pelo Espírito Santo, e olha que lá no contexto do Antigo Testamento, nas relações entre Deus e os homens, o Espírito agia espontaneamente, era só para pequenos serviços. Nós não tínhamos isso que pudesse ser a manifestação de um ministério constante. E a glória de Deus não era também dessa forma progressiva em que é apresentado. Eu estava olhando para esses moços tocar aqui, meu Deus, eu fico impressionado. Porque eu queria ter o talento.
de tocar. Eu fui chamado só para falar, né? Ainda falo demais. Eu queria poder pegar como esse moço aqui, dedilhar as teclas de um teclado. E aquilo que são os acordes. Eu falei lá no Eriliú, se não me falta memória, sobre o eruditismo, né? Eu acho que tem poucos músicos aqui que sabem o que é eruditismo. Você sabe o que é? Não fale, então. O senhor sabe o que é? Você que está manuseando esse teclado aí, você sabe o que é eruditismo? Quem é o outro músico aí? O baterista ali, ó. Você sabe o que é eruditismo? E se eu fazer uma pergunta diferente, o que vocês entendem pela palavra sacro? Os músicos, sabem o que é sacro? Não fale então. Você não está mentindo para mim não, né? Para não passar vergonha, eu digo que eu sei. Então diga. Você sabe o que é sacro? Ah, você acha? Todo passo na dúvida nos leva a uma pista. Eu vou falar mais uma vez, vocês não prestaram atenção no Arriba Jovem. Eruditismo é aquilo que é uma complexidade de tons, que na conjunção deles, forma aquilo que são, como eu posso dizer, os acordes, não é isso? Você já pensou você pegar uma mão com 5 dedos? Você usa 4, é claro, mas eu vi um cara na televisão que usava os 5 para fazer nota. E cada ponto em que tocava os seus dedos nos acordes do violão, ou melhor, no braço do violão, fazia um acorde, saía uma nota ali. Isso é eruditismo. Esse grau de dificuldade que a nossa mente consegue, sabe? Disseminar para fazer uma ação das mãos, tornar uma nota sair pelo instrumento que nós estamos tocando. Isso é eruditismo. Agora vai um pouquinho mais além, porque você pega um conjunto de notas que você faz com os dedos, né? Eu vi o cara solando ali, como é o nome dele? O Guilherme, meu Deus, é um negócio, né? Se eu for fazer isso, me dá quebra até no braço, que dirá no dedo. Isso é talento, gente. Isso é dom que Deus revela na vida das pessoas. Isso é uma propriedade, sabe, que revela que o Espírito de Deus, Ele pode nos fazer entender, sabe, que a gente ainda pode, nessa estrutura de homem, mesmo que seduzido, mesmo com uma mente marginalizada, ainda podemos adorar a Deus. Era isso que fazia de Davi uma pessoa que tinha força para olhar para o leão, para olhar para o urso e dizer: não, peraí, calma aí, a minha ovelha, a ovelha de meu pai, a ovelha que está sob meu cuidado, não. Vira para esse irmão que está do teu lado. Diga para ele: eu te protejo. Você pode fazer isso. Você sabia disso? Chama ela aqui. Você sabia disso? Que Deus conta contigo para proteger ela? Pastor, como é que eu faço isso? Dobra o teu joelho. Quando você começar a orar, lembra dela. Mesmo sem ela saber, você vai ver a mão de Deus carregando ela quando ela não puder andar. Você é importante para Deus. Então quem tem essa condição de raciocinar, pensar, ele consegue projetar com aquilo que são as existências, sabe? Ou os fatores que regem essa nossa existência na conduta da vida. Eu estava pensando em escrever algumas coisas aqui para dizer para você, porque nisso que move-nos sobre o contexto de terra é relativo a corpo, alma e espírito. Os dicotômicos dizem que nós somos só corpo e alma. Eles não conseguem entender isto que é o vínculo do espírito na existência dos homens. Mas isso foi de um tempo até os dias em que a filosofia ganhou uma expansão no mundo clássico da Grécia. E eu falei, parece que ele falou sobre isso até. E Platão resolveu investir naquilo que fosse uma visão que ele teve nas ações dos homens. Porque virtude não é uma qualidade humana. Virtude é uma expressão da existência de Deus no homem por essência dele mesmo. Porque fala de um elemento. Toda virtude está caracterizada pelos atos de bem que ela pratica, ou que ela desenvolve no ser. E a filosofia dos tempos de Platão investigou isso. Existe um livro chamado O Diálogo da República, que foi compilado depois e reescrito, pelos discípulos de Platão. E ele postava aquilo que fosse uma frase citada 364 anos antes de Jesus vir a essa existência. E ainda não havia esse ministério do Espírito Santo que nos fazem ter frutos dignos
da revelação de Deus em nós. Mas já existia a característica de bem, como um elemento que pudesse ser, aleluia, veiculado nisso que é o corpo dos homens. E isto revela a essência de Deus, manifestando o Espírito que Ele resolveu colocar em você e em nós. Mas lá na antiguidade, como eu disse, não havia esse ministério do Espírito Santo. E o Espírito agia espontaneamente na vida dos homens, para alguma obra que pudesse glorificar a Deus, principalmente naqueles cujos corações ainda eram piedosos. E a Bíblia diz que havia um remanescente, que Deus sempre conservou. Vai olhar para os dias de Abraão, você vai ver que os seus pais pecaram, se apostataram, idolatraram, levantaram zigurates, né? Eu estou falando zigurate aqui, não sei se vocês sabem o que é. Tem alguém que sabe o que é aqui? Só o Emerson? Tem alguém que quer dar uma outra sugestão aí? Você de toca aí que olhou para o lado, o que é zigurate? Você aí, que deu uma risadinha aí tão bonita. Zigurate eram os postes ídolos, altares construídos a outros deuses que não eram os deuses de Noé naquela ocasião. Se ouvia falar de Deus por causa do efeito daquilo que foi uma destruição em massa em virtude do dilúvio. Mas os homens se corromperam, se perderam, e Deus conservou o povo, que ainda era Abrão, e fez desde um temente ao Senhor. Se a gente for ver nos dias de Noé, você vai ver que Deus conservou um cujo nome era Enos, acho que é capítulo 4, se não me foge da memória, que em meio àquilo que fosse uma massa de pessoas que desenfreadamente caminhavam por caminhos malignos ou pela maledicência, mas conservou no seu coração a piedade de temer ao Senhor, mesmo que não o conhecesse. Entre eles estava também o Jó, que só ouviu falar, mas conservou no seu coração que ele fosse a integridade de ser sincero com Deus. Fiel não, né? Porque o crente fiel não precisava fazer sacrifícios. E diz a Bíblia que ele todos os dias pela manhã sacrificava ao Senhor. Se nós fôssemos fiéis, aliás, a fidelidade não é um atributo humano, é um fruto do Espírito que revela em nós a condição de sermos obedientes àquilo que é a vontade de Deus. E Jó se caracterizou pelo fato de só ouvir falar de Deus, diferente daquilo que fosse Abraão ou de Noé, porque ouviu a voz de Deus e começou a edificar uma arca. E a revelação era tão profunda porque ainda não havia a arquitetura naval, ou a engenharia naval. E ele fez de acordo. E Deus, quando dá a coordenada, ele é perfeito naquilo que fala, né? Não havia aquilo que pudesse ser a aritmética aplicada para desenvolver a força vetorial das ondas, né? Para falar daquilo que pudesse ser os esteios, que deveriam abrigar pesos exorbitantes e não impedir a madeira de uma vez, moldada, característica de uma bifurcação que pudesse dar equilíbrio ao navio. Olha que interessante isso, hein, rapaz? Pastor Roberto é minha cultura. Não havia isso ainda, sabe? A força da física para a gente discutir, ó, que lado vai os bois, que lado vai os elefantes, onde é que nós vamos pôr a girafa porque tem um pescoção, onde é que nós vamos pôr os animais que rastejam. Mas Deus, quando Ele dá a coordenada, Ele faz com perfeição. Amém. E revela que o homem só é um instrumento. O homem que aplica à mente aquilo que seja a vontade divina, o próprio Deus o instrui, o próprio Deus lhe dá a diretriz. Por isso é que ele consegue prosperar e fazer Deus ser glorificado. 10 gerações depois dos dias de Noé, está lá alguém sendo amparado pelo testemunho daquele que ouviu a voz e obedeceu. Deixa eu dizer uma coisa para você profeticamente. Você talvez ainda não tenha filhos. Se você ouvir a voz de Deus hoje, Deus vai cuidar dos seus filhos, dos seus netos, se é que Ele não vai vir antes. Mas Deus vai cuidar das suas gerações futuras por causa do teu comportamento. E lá em meio aquilo que pudesse ser o Ur dos caldeus, os postes ídolos, a idolatria dominavam o coração dos homens. Até os pais de Abraão já tinham pecado. E Deus resolve falar com Abraão, mas aí eu acho que é uma coisa assim fora do comum. Porque até então Deus não tinha falado com Abraão, ele só ouviu o que Deus falou com Noé.
Mas a palavra que Deus deu a Abraão não era uma palavra sugestiva, aquilo fosse um princípio relativo à satisfação dos homens. Porque diz para ele: ó rapaz, tu está abastado aí, né? Teu pai está rico, tem as empresas dele aí na agrícola, né? Na pecuária, tem muitas terras, né? Está no teu conforto, o que tu quer tu tem, mas eu tenho um deserto para você. E deserto é um lugar árido, né? Você não planta para colher. Não dá para investir em deserto. Não dá para criar sonhos em deserto. E Deus olha para Abraão e diz assim: ó, tu vai sair daí, tu vai para o deserto. E ainda ele faz uma promessa: tu serás pai de uma grande nação. Detalhe: Sara não podia ter filhos. Tu já pensou, você recebeu um convite de Deus, tu vai para o deserto e a tua mulher não pode dar filho para você, você vai ser pai de uma geração. Isso é loucura, irmão. Para nosso conceito marginalizado pelo mundo, isso é loucura. Quem aqui está estudando? É você que está estudando para direito. Se Deus dissesse assim para ti agora, claro, não com esse conceito que você tem hoje: olha, larga tudo, deixa teu pai e tua mãe, tudo, eu vou te mandar lá para o fundão do Piauí. E eu fui lá, eu sei o que é. Lá você vai ter que comer carne de jegue cheia de verme. Você vai ter que comer carne de bode ressecada no varal. A minha esposa comeu, meu Deus. Quando nós chegamos lá, as varejeiras estavam tomando conta da carne. E era a carne que eles iam preparar para nós comer. Que quando colocarem sobre a mesa, assim, que a minha esposa foi ver, que viu aquelas larvinhas se mexendo assim, eu disse para ela: ora e come, amor. E não é que nós comemos, amor? Eu não ia ficar com fome no socorro. Depois de orar, acabou. Passou pelo fogo ainda. Mente, querido. Mente que rege a nossa conduta, o nosso perfil. Mente que diz que somos ou não aqueles que podem glorificar a Deus. Então Deus pode confiar naquele que tem uma mente chamada tal mente de Cristo. Alguém aí atrás, abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Leia para mim o verso 16, se não me foge a memória. Bem rapidinho, porque meu tempo, ainda que seja grande, mas passa. 2:16, por favor. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Quem é que tem a mente de Cristo? Aqui levanta a mão e dá uma glória a Deus. Quem tem a mente de Cristo se sujeita. É aquele que pode entender a vontade de Deus. O que é ter a mente de Cristo, Edson? Tu já pensou Paulo nos dando uma recomendação, dizendo assim: rapaz, olha, tu tem que ter o sentimento que houve nele. O sentimento, para existir, primeiro já tem que haver, sabe, a conversão daquilo que são os valores dele na nossa mente. Eu só vou sentir se minha mente colaborar com o meu corpo. Tu já pegou uma pessoa no estado semi-vegetativo ou não? Quem já viu? Alguém no estado semi-vegetativo, porque você pode enfiar uma agulha nele, ele não sente. Você pode dar um tiro nele, ele não vai sentir dor. É a mente que rege, que coordena todas as ações do corpo e as manifestações e reações dele. A mente, ela está dividida em 3 partes: consciente, inconsciente e subconsciente. Os valores que regem a nossa vida estão para o que é consciente e subconsciente. Porque o consciente me revela que eu estou falando para vocês, que eu estou em Pomerode, né, uma terra alemã, praticamente dentro do Brasil, e me faz olhar para cada um de vocês com consciência que foi Deus que nos organizou para estarmos aqui, o nome dele ser glorificado. E o subconsciente é onde estão armazenadas as informações e tem como principal vínculo a memória esquecida. A memória ativa é aquela que atinge o nosso ápice frontal, o córtex frontal, que está aqui na receptividade daquilo que é o cérebro, né? Eu costumo chamar que é uma fonte luminosa, até que alguém apague. De vez em quando ela se apaga, alguém precisa estimulá-la para acender as lamparinas que vão ativar a nossa memória para a gente entender, perceber, reconhecer. E normalmente isso acontece quando nós somos seduzidos, iludidos, porque as ilusões, elas não estão para aquilo que seja um conceito de consciência, está para o ato ou efeito de imaginação, que labuta aquilo que são as nossas próprias intenções na vida e busca por satisfações. E
relativo a isso, normalmente não está dentro do quadro do perfil que revela a vontade de Deus para nós. É a carne. É aquilo que milita neste, que é um composto que eu disse aqui, serotonina. Uma substância neurotransmissora. Eu não fiz medicina não, viu gente? Se tiver alguém para me ajudar. Que reage com o nosso corpo, com aquilo que são as intenções da nossa mente para nos fazer satisfeitos. Só que a serotonina não entende o que é bem e o que é mal. Ela é estimulada. O córtex frontal, quando recebe as informações. Eu sou jovem, posso usar um exemplo aqui? Ainda não casado. De repente eu vejo uma garota bonita lá. E olho para um outro casal se beijando, se amassando, se... O que eu vi me fez desejar aquilo que aquele casal está vivendo. A primeira intenção é a garotinha linda, que ninguém quer feia, né? Isso age, irmão, em nós, por favor, é natureza. Eu estou falando para pessoas conscientes aqui, amém? Amém. E biologia. Não sei que área dela, mas é. Isso é próprio de natureza, que nos envolve nisso, que é uma cultura do mundo. Só que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a serotonina, que não tem nada a ver entre a guerra com o bem e com o mal, ela só é influenciada. Porque o hormônio não é ela que pensa. Esses dias eu estava falando para um grupo de jovens e disse assim, olha, o que é mais fácil? A mulher usar um anticoncepcional ou os homens usar um preservativo? E eu estava falando sobre prostituição. Porque hoje em dia é mais fácil, sabe, a mãe pegar, ir lá na farmácia, comprar o preservativo e dar para a filha, porque sabe que a filha não vai obedecer. Porque ela não tem condições de ensinar. Introduzir cultura numa mente que pode reger as ações de um corpo. E não é todas as mães, e me permita a sinceridade, que teve a condição de pensar que biologicamente existem funções orgânicas que reagem na vida, mesmo quando nós somos fortes, que nos faz desfalecer com a nossa força. É aqui, queridos, que eu gostaria de pedir a vocês que pensassem, porque pensar é o que nos torna semelhantes. Pensar é o que pode nos fazer entender Deus em nós. Ele te criou com essa possibilidade de raciocínio, porque Ele sabia que podia habitar em você e faria de você um administrador de tudo que Ele criou. É porque foi para isso que Ele sujeitou os homens. Foi para isso que Ele organizou a criação e disse ao homem, ó, dominai sobre tudo. Não é o homem do gênero masculino, viu? É a espécie, o ser humano. Porque quando Deus criou, Ele não fez a distinção. Ele criou macho e fêmea, uns criou, diz o Senhor. Sabe, então havia um pé de igualdade na criação, no projeto de Deus, que não fazia de ninguém maior nem menor do que ninguém. Isso é uma coisa que o mundo infiltrou em nós, por um projeto maligno. Que o cara que está estudando direito é melhor do que o pedreiro. Que o rico tem uma posição galardoada, né? Calvino também pensou assim, escreveu uma retórica até. Sabe, não é isso. Porque olha, esse menino que veio lá da fazenda, que nem gado tinha, que não podia ter a plantação porque o terreno era muito salgado, não plantava para colher. Mas um dia que começou a pensar em Deus, disse, eu posso usar ele. E você está olhando para uma pessoa que nunca aprendeu a falar inglês na escola, mas em 3 meses o Senhor lhe deu condição de andar por 9 países diferentes. Que quando me levou a um continente asiático, no meio do Oriente Médio, na Cisjordânia, no Irã, no Iraque não, na Turquia, me deu a oportunidade para falar para 18 portugueses, em meio àquilo que pudesse ser uma convulsão religiosa que acontece naquele lugar. Que se você fala que é cristão, que você diz que serve a Jesus porque o pescoço só, a justiça não é promulgada lá pelo efeito social, é a religião que domina. Agora eu estou falando para pessoas aqui nesta manhã, que Deus vê com as mesmas visões, que os oceanos não serão limites. Mas continua, filho, porque ainda que alguém não dê o valor, Deus está olhando para eles por tua causa. Deus está observando eles de uma maneira especial. E alguns deles vão atravessar os oceanos aí. Estão sonhando com a faculdade.
estão sonhando profissionalmente, mas Deus tem um outro caminho para eles. Glória a Deus. A família de Davi tentou incluso colocar ele dentro de um limite. Ó, você vai ser só um pastorzinho de ovelhas. E Deus tinha um trono de Israel para ele. Glória a Deus. Não te preocupa, Deus tem um plano perfeito para você. Deus tem uma história perfeita para você. Deus tem algo que a tua serotonina vai ser estimulada de uma forma. Porque olha, quando eu vejo o que Deus faz através da minha vida, não é fruto de um orgulho, é satisfação que o Espírito Santo faz nos entender que ainda que haja preço, o Senhor não deve nada para ninguém. Mas isso que revela em nós, existe um perfil que se pode analisar no corpo e alma, porque a alma é 7 sentimentos, né? Mas ela também desfruta das relações emocionais que pode viver uma vida, e todas elas são subjugadas aos valores de mente, aquilo que coordena as nossas ações. Interessante que ato e atitude é diferente. Você já parou para pensar nisso? Você é professor, né? Não sei do que, mas é professor. O ato é uma reação, uma ação espontânea, sabe, que traz a expressão do indivíduo quando ele quer se declarar, ou seja, por reação, ou seja, por uma ação que queira revelar ele. A atitude é uma consequência de atos dentro de uma mesma lógica. É ela que dá a força de expressão de personalidade dos homens, de mulheres, seres humanos. É ela que dá aquilo que pudesse ser um contexto de conduta, principalmente em circunstâncias diferentes. Essa é uma definição para a atitude. Enquanto o ato só é uma ação esporádica, uma ação em meio a qualquer que seja as reações da vida, a atitude é um cotidiano, ou aquilo que seja uma rotina de ações que o homem pratica, que revela a expressão de personalidade que ele pode mostrar para os homens. Agora existe um fator chamado reputação, que traz a informação de quem eu sou para o contexto. Mas às vezes ela pode ser marginalizada por quem me observa, porque às vezes a minha atitude tem um reflexo. A minha atitude pode ser resultado de um trauma. A minha atitude pode ser, aleluia, uma resultante de uma marginalidade num contexto de família, ou mesmo pelo lugar que eu nasci, né? Ou mesmo por aquilo que seja uma estrutura social que formou o meu perfil. E às vezes alguém que não me vê, eu já passei muito por isso, viu? Eu já fui pregar em lugares em que a pessoa olhou para mim e falou: você é rico? Falei: sou. Ganhava R$380 por mês. Você tem faculdade? Não. Aí eu olhei para ele e falei: vou ter que descer do púlpito. Me deixa eu pregar. Constrangimento a gente precisa viver por causa da reputação de alguém que nos observa e fala sobre nós. Cuidado com o que você pratica, porque às vezes, mesmo quando você está fazendo inocentemente, você é resultado da incompreensão de alguém. Você pode ser subjugado a valores e pensamentos humanos relativo àquilo que alguém imagina sobre você. E isso traz a característica das nossas atitudes. Mas vai procurar olhar, vai procurar saber o que fez dele aquilo que ele é. Vai procurar perceber o que foi que fez dele aquilo que ele revela. Porque dentro deste perfil estão as analogias, sabe, que Deus também faz sobre nós. Por que é que ele diz que nos escolheu? Porque somos fortes, já vencemos o maligno. Porque nós temos condições de, nesse corpo, fazer uso da força para impetrar contra aquilo que pensam sobre nós. Quando isso é negativo, você tem razões para inverter o ponto. Porque no dia que eu resolvi surfar, meu pai disse assim: olha, se você quer isso aí, filho, você vai ver isso fora de casa. Está aí a minha esposa, que sabe de toda essa história. Eu disse: papai, eu só quero surfar. Não, você vai ser drogado, você vai ser prostituto, você vai ser tudo menos crente. E eu fui surfar, porque eu tinha, como indivíduo, tinha desejos próprios, particulares. Não era o caminho que Deus escreveu para mim, mas era o que deveria me revelar experiências com Ele. E durante 9 anos eu ganhei uma ascensão muito grande do surf. O surf também me projetou um pouco do dialeto que eu uso hoje, nesse contexto de capacidade de fala, de oratório.
foi vivendo e convivendo com pessoas, não estudando. Muito embora eu nunca perdi meu tempo na escola, mas era por ouvir pessoas, por estar em meio a pessoas que falavam bem, e a gente vai guardando tudo aquilo que pode ser bom para nós. Uma das outras coisas também que me formou nessa característica de alguém que pensa bem, que pode falar bem, as escolas dominicais, os cultos de ensino da igreja, que criou em mim um amadurecimento sobre o conceito bíblico, sobre vontade de Deus, para te falar sobre corpo e alma, mas também para dizer para você que o Espírito Santo também habita em nós. Amém, Jesus. Mas que tudo isso precisa ter aquilo que seja a regência de uma mente, porque o corpo é essa parte do nosso composto que sofre a deterioração. O pecado teve essa força de conseguir tornar-nos corruptíveis. A desobediência naquilo que fosse uma mente que não agradasse a Deus fez de nós pessoas que tivéssemos este fator de existência limitado, um curso na vida. Mas a alma é eterna. A alma, ela tem a finalidade de nos fazer viver para Deus e eternamente com Ele, mas também pode ser condenada. São os dois caminhos que nos levam para aquilo que seja a nossa vida. Eu escrevi uma coisa aqui, eu não sei se você gostaria de anotar isso que eu escrevi. Porque eu disse assim, olha, aquilo que estava pensando ontem, enquanto eu estava analisando o que fosse falar aqui, que os pensamentos são os que geram os atos. Todavia, os atos é que geram as nossas atitudes. E as atitudes, ela tem o poder de fazer de nós pessoas que entramos aos costumes. Quando eu nasci, eu não sabia o que era roupa, o que era cabelo, o que era agasalho, o que era calçado, o que era casa, eu não sabia nada disso. Mas em meio àquilo que foi influência, né, quando começou a fazer uso de razão, o indivíduo começou a perceber. Então aí a gente vai tendo atitude, né? Por exemplo, eu chego em casa, não entro pela porta, não entro pela janela. Atitude. Toda vez que eu chego em casa, a não ser que não tenha a chave na porta e a janela esteja aberta. Algumas madrugadas eu já fiz assim, quando estava lá no mundo. Mas é normal a atitude de alguém que chega em casa, num retrospecto de cotidiano, entrar pela porta. Normalmente a mãe estava do lado da porta de dentro. Ô filho, agora. Meu Deus. Espírito de Deus. Às vezes a gente faz as pessoas que mais amam a gente sofrer. Tu já pensou quantas noites o pai não deixou de dormir para dobrar o joelho pelo Roberto? É verdade, eu não me prostituí, eu não bebi, nunca usei droga, nunca me dei a vício nenhum, nunca me doei a nada que o mundo pudesse me oferecer como um manjar, como um prato. Eu só quis surfar e surfei. Ganhei muitas pessoas mesmo fora da igreja para Jesus, mas desonrei o pai pela desobediência, porque não era a vontade dele, era a minha vontade. E aos 14 anos eu precisei ir embora de casa, porque ele disse, olha, se você quer beber isso, não vai ser aqui dentro. E isso é desonra, e tudo tem preço, Emerson. Tudo gera frutos quando você planta no terreno da eternidade. Sabe, aquilo que possa ser um comportamento que ainda que revele em mim as experiências que eu precisei ter para amadurecer, e foi Deus que permitiu. Porque se Deus não permitisse, eu também morreria. Porque Ele diz, ó, você não vai me servir, então arranca fora. Não é? Sim ou não? Vocês concordam comigo? Amém. Às vezes a gente serve só para dar mau testemunho, mas serve. Olha para Sansão, rapaz. Olha para Ananias e Safira. Olha para Judas. Eu tenho um pouco de medo do dia da bodas do Cordeiro, porque a gente costuma fazer julgamentos, né? E esses indivíduos nasceram com propósitos divinos. Tinha que ter alguém para trair Jesus, não tinha? E se você chegar lá na boda do Cordeiro, Jesus estiver sentado lá? Porque ele cumpriu com o propósito. É só um pensamento, viu, gente? Não é uma doutrina. Só um pensamento. Porque Pedro também negou, e negou
ficou ainda dentro de uma inescrupulosidade maior do que Judas. Judas não teve tempo para se, como é que fala, para se convencer do erro que teve. Quando ele pensou, o diabo já catou ele e se matou. Claro que eu não sou doido para julgar, e nem tenho competência para dizer se Deus não pôde ter absolvido a alma dele, porque precisava de um traidor. E o filho da perdição não estava para o ato ou efeito daquilo que é eterno, estava para este momento de existência que envolve o homem desde o seu nascimento até o estado letárgico. A eternidade só a Deus pertence. Aqui, queridos, eu gostaria de olhar para você, porque se você tiver atos que gerem em você atitudes, e essa atitude te envolva num costume que faça de você alguém que está criando um destino mal para você, cuidado, porque é nessa hora da vida em que nós somos fortes, em que nós temos robustez, que Deus escreveu em 1 Coríntios 2,16, olha, tudo é para Ele, Ele criou por Ele, para a glória dEle, amém. Você disse amém ou não? Amém. Você está dizendo assim, eu concordo com isso. Então a tua vontade não deve ser mais a tua preferência hoje. A tua vontade não deve ser mais a sua primeira reivindicação na vida. Porque se ela for, Deus está em segundo plano. Um erro que nós estamos vendo grotescos na igreja. Aqui eu estou falando talvez para pessoas que nasceram no berço evangélico. Mas existem alguns casos de pessoas que vieram do mundo, resgatados ou tomados pela mão de Deus de lá, a força até, né? Que às vezes por uma falta de conceito vem para Deus, para fazer Deus parte dos seus projetos. Que erro! E Deus olha para nós como pessoas que possamos ser projetos dele na terra. Porque quando eu edifiquei a minha casa, quando eu construí a minha casa, eu queria morar lá. Eu queria desfrutar daquela sanca da minha sala, com um roupinho nos cantos, com aquele ventilador de teto, que lá não tinha ar-condicionado, a gente era pobre, com aquele lustre bonito. E eu sentava no meu sofá e ficava admirado com aquilo. Olhava para o blindex da janela e disse, Deus, tudo aqui. Aí Deus olhou para mim e falou, não, mas você não vai morar aí. Era a vontade dele. Você acha que é fácil abrir mão do seu, do que você mais gosta, do que você mais deseja, do que você mais ama, para viver a vontade de Deus? Não é fácil, mas é possível. Você acha que Jeremias não tinha razão para chegar para Deus? Oh Deus, tu me iludiu. Tu é para mim uma fonte ilusória no meu deserto. Tu está sonhando com a faculdade, tu está sonhando com a profissão, tu está sonhando com o marido. Eu vou dizer aqui porque minha esposa está aqui. Coisa de preto isso aí. Eu sonhava com a loira. Eu não morava em Santa Catarina. Era coisa que o mundo conseguiu colocar na minha mente para me fazer desejar. Não era sentimento, era uma emoção. Porque todo moreno parece, não sei o que é, acho que é um contraste, né? Diz que os opostos se atraem, né? Isso é mentira. E de repente, quando eu ainda tinha aquilo que pudesse ser os anseios de uma sociedade rica, eu tinha um patrocínio chamado Vancil, que me levava a coquetéis. E eles eram fabricantes de lingerie masculina e feminina. De vez em quando eu ainda me intrometia de dar uns destinos para eles, né? Com a roupa deles, com a marca deles. Tinha um emblema na minha prancha. E aonde eu fosse, eles me patrocinavam. Entre outros que a gente teve. Porque Deus também permite você ter uma ascensão no mundo, para te fazer ter depois aquilo que seja um balanço, um equilíbrio de valores. Né? Porque antes de vir para Joinville, o meu salário era perto dos 12 mil reais. Pergunta quanto eu ganho hoje. Não vou te dizer também. Você vai ficar horrorizado, você não vai querer servir Jesus depois. Porque Deus me chamou para um sacerdócio, e o sacerdócio vive as bases daquilo que sobra do altar. Quando alguém vai com a minha cara e diz, olha pastor, está aqui uma oferta para o senhor. Você olha para o filho, precisando de um calçado, tem que vir lá um irmão, ó, esse aqui meu filho usa mais, pega. Tu quer isso? Deixa eu te perguntar, tu quer isso? Tu quer ser esposa de um pastor? Quando ela era uma secretária executiva do prefeito, num escritório cheio de pompas e circunstâncias, com possibilidade de cartão de crédito, né?
condição para ir numa loja, comprar o que quisesse. E de repente Deus começa a falar com ela: teu marido é ministro, teu marido é pastor, você não vai ficar aí. O Espírito Santo de Deus, glorificado seja teu santo nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mas era a vontade dele. E eu tinha que ter essa mente de Cristo, porque Cristo não tinha nenhum lugar para nascer. Quando ele veio nascer, ninguém abriu uma porta do quarto de uma hospedaria para ele. Quando alguém olhou e pensou que podia fazer alguma coisa para ele, deram para ele uma estrebaria, um lugar mal cheiro. Se minha história não fosse essa, se minha vida fosse outra, se eu não tivesse me casado com ele, eu levei 5 anos para o sino ter força na minha história com a minha esposa. Mas que luta! Porque nós éramos jovens. Quando eu a conheci, eu só tinha 16, 18 anos, 19 anos. Estava fazendo 19. E foi aquela guerra, porque o amor, ele não é só sentimento, ele é comportamento. E aconteceu num lugar que eu menos esperou, ele no paparelho querendo achar relógio. Tá ali. E aconteceu num lugar que eu também não esperava, porque eu não tinha mais vínculos com o mundo. Estava nele, mas não tinha nada mais que me sujeitasse a ele. E já morava de volta com os meus pais por aquilo que fazia intervenção de mãe. E papai ainda era rígido comigo. Meu pai nunca me chamou de filho. Depois desse episódio em que eu me separei dele, por uma escolha, papai nunca me chamou de filho. Foi me chamar de filho aos 32 anos de idade. Espera aí, revelei minha idade. Eu só estou com 39. Então pensa no que era a guerra. E meu pai pastor. E ele chamava os filhos dele, as filhas dele de filha. Ô filha Marta, vem cá. Ô filha Rosana, vem cá. Ô filho Márcio. Quando se dirigia para mim: ô Roberto, faz isso, faz aquilo. Você não pode fazer isso. Aí Deus me dá a Cristina, a Ana Cristina, numa festa americana. Você sabe o que é uma festa americana? Um luau feito na praia, cachaça, droga, prostituição, é tudo que tem ali. E ainda encontrei a Cristina com uns 2 copos de cerveja já na cabeça, já na mente. Nunca bebeu, quando bebeu foi naquele dia. Que desgraça. Foi martini, não foi cerveja. Aí, Deus que tinha um plano, que não precisa dar detalhes para nós, que Ele não precisa nos explicar, Ele é Deus. Aleluia. Deus não vai te meter numa fria. Deus não vai errar contigo. Deus não vai falhar contigo. E minha mente entendia isso. Peraí, se é Deus, Ele tem alguma coisa para revelar através disso. Comecei a me importar com a Cristina desde o primeiro dia que vi. Tinha um carinha lá chamado Dirceu. O cara tava louco para catar ela. Vou falar assim, porque essa língua vocês entendem. Tava doido para chegar nela e evoluir, que aquilo pudesse ser uma sensação hormonal nele. E a Cristina meio sedada já, falei: é algo fácil. E eu peguei, sabe, naquela hora que eu olhei para a Cristina, porque eu estava assim na areia, eu não consegui ficar no meio deles, a minha irmã ficou lá, porque foi por causa da minha irmã que eu tive que ir naquela festa. Porque meu pai disse: você só vai se o Roberto for contigo. Porque meu pai sabia das minhas malícias em querer me livrar das circunstâncias do mundo. Ele sabia disso. Engraçado que virtudes ele também enxergava em mim. Porque isso o próprio Deus revela. Isso é o próprio Deus que mostra. Tu pode ter um pai falando para você: tu não presta, tu não serve, mas ele vê Deus em você. Amém. Ele enxerga Deus em você. Ele vai um dia entender que você também é projeto de Deus. E que Deus tem uma história contigo que não teve com ele. Passou os anos. Mas naquele dia eu precisei. E cheguei e ela estava assim, eu estava sentado na pedra, porque eu não consegui ficar lá no meio dele. E eu não sei por que razão, Deus foi e me tirou ela de lá. E ela foi lá, e eu estava escrevendo na areia, tem umas frases assim, sabe? Jesus, tu é bom, Jesus, eu te amo. Coisinha de romântico, né? Eu estava vivendo um romance tão gostoso com Deus. Aí chegou a Cristina, a Ana Cristina. Quando eu olhei, levei um susto. E ela logo começou a falar, a voz dela entrou pelos meus ouvidos. E
de repente entrou também o sentimento. Porque isso não nasce aqui, viu, Emerson? Amor não nasce no coração dos homens. Amor nasce no coração de Deus e é colocado nos homens. E quando eu vi, eu estava me importando com ela. Mas ela contrariava tudo que eu pensava a respeito de alguém que pudesse fazer companhia para o resto da minha vida. Porque eu sempre tive casamento como uma instituição fundamental de Deus para o bem dos homens, para o bem da sociedade, para o bem dos vínculos morais que revelam Deus no meio dos homens. Então eu me organizei para identificar aquilo. Levou alguns meses, com 4 meses quase namorando. Indo ver ela, não beijava, não abraçava, mas me importava. Tinha medo da sedução, da ilusão. E convidei ela para dar uma volta na beira da praia, na cidade de Mongaguá. E ela em cima da mureta e eu pela calçada. Que namoro. Mas eu já era crente, ela não. E um dia ela chegou para mim e falou: você não vai me pedir namoro, não? E eu olhei para ela e falei: mas como é que eu vou namorar você? Eu passo na tua casa, eu vou para a igreja e tu vai para o baile. Eu passo domingo de manhã na tua casa, você vai para a praia e eu vou para a escola dominical. Como é que a gente vai namorar? Mas aquele dia eu disse para ela: eu vou namorar com você. Para quê, Emerson? Deu nisso. Mas antes disso, a notícia chegou na minha casa. E ela não era crente. E a Cristina um dia propôs ir à igreja.